Boa noite. Mais uma aula de álgebra linear 1. Vamos junto, ainda estamos na teoria de matrizes e vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos lá. Muito bem. Primeiramente, vamos falar sobre conjunto de matrizes. O que é isso? Ora, eu quero juntar todas as matrizes de ordem 2 por 4. Então, vou formar um conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 4. Quero juntar todas as matrizes quadradas de ordem 6. Então, vou formar um conjunto das matrizes quadradas de ordem 6. Então, nós vamos denotar por M, esse M assim estilizado, M de matrizes, M por N, o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N. M linhas, N colunas. E aí, entre parênteses, a gente coloca R, para dizer que os elementos das matrizes são números reais. No caso das matrizes quadradas de ordem N, ou seja, as matrizes N por N, a gente simplesmente escreve M, conjunto M de matrizes, e o Nzinho do lado como índice, né? Conjunto de matrizes de ordem N, quadradas de ordem N. Então, se eu escrever apenas M7, estou me referindo ao conjunto das matrizes quadradas 7 por 7. M17, conjunto das matrizes quadradas de ordem 17, ou seja, 17 linhas, 17 colunas. Ok? Próximo assunto de hoje, potência de matrizes. Atenção, este assunto, potência de matrizes, só se aplica para matrizes quadradas. Então, não importa se é uma matriz quadrada de ordem 2, ou uma matriz quadrada de ordem 3, de ordem 4. Então, nós vamos pegar aí uma matriz A quadrada de ordem N. Esse N pode ser qualquer número natural. E aí eu representei, seja A um elemento pertencente ao conjunto Mn, ou seja, conjunto das matrizes quadradas de ordem n. Nós definimos as seguintes potências de A. A elevado a zero. Uma matriz elevada a zero sempre será, por definição, a matriz identidade. Agora, preste atenção no detalhe. Se a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2, vai dar a identidade de ordem 2, a identidade 2 por 2. Se a matriz A for uma matriz quadrada de ordem 3, a identidade vai dar a identidade 3 por 3, o I3. No caso aí, eu estou representando A como uma matriz quadrada de ordem n. Por isso que eu escrevi identidade de ordem n, IN. Ok? Então, pode ser o I2, I3, I4, depende da ordem da matriz A. Próxima potência de A que eu vou definir é o que é A elevado a 1. A elevado a 1 a gente vai definir como a própria matriz A. Beleza? E aí vem as outras. O que é A ao quadrado? Vamos definir A ao quadrado como sendo A vezes A. A ao cubo. A ao cubo vai ser A vezes A ao quadrado. Ora, como A ao quadrado é A vezes A, então A ao cubo é A vezes A vezes A. Não vai aparecer aí A quarta. O que vai ser A quarta? Vai ser A vezes A ao cubo, porque você já sabe calcular A ao cubo. Quem é A ao cubo? A vezes A vezes A. Como você está multiplicando por outro A, vai ficar A vezes A vezes A vezes A. A 4 vezes. E aí, nós vamos definir A quinta como sendo A vezes A quarta, A sexta como sendo A vezes A quinta, e um A elevado a um K qualquer como sendo A vezes o A elevado a K menos 1. Ou seja, se esse K for 18, quem é A elevado a 18? É A vezes A elevado a 17. Como é que você encontrou 17? Aí se troca o K por 17. Quem é A elevado a 17? O A vezes A elevado a 16. E aí você sempre vai buscando no anterior as potências. Então, é claro, como é que você vai calculando? Você calcular a elevada a 1, a elevada a 2, a elevada a 3, a elevada a 4, e aí vai chegando onde você quer, né? A elevada a 100, a elevada a 501,
não sei qual a que você quer. Muito bem. Exemplo. Considere aí a matriz A, uma matriz quadrada de ordem 3, primeira linha 2, 0, menos 1, segunda linha 1, 3, 0 e terceira linha 1, 1, 1. Quem é A elevado a zero? A elevado a zero vai ser a matriz identidade. Qual delas? E 3, porque A é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, é identidade 3 por 3. Quem é A elevado a 1? Ela mesma. Quem vem a ser A ao quadrado? A ao quadrado vai ser A vezes A. E aí é só fazer a multiplicação dessas duas matrizes. Por exemplo, primeira linha com a primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 1, 0. E menos 1 vezes 1, menos 1. Então, vai ficar 4 menos 1, 3. E aí, você vai calculando todos os elementos desta matriz aí, produto. E aí vai resultar 3 menos 1 menos 3, 5, 9 menos 1, 4, 4, 0. Por favor, não vai pegar os elementos da matriz e elevar ao quadrado. Aí é o absurdo do absurdo, né? Muito bem. Se desejássemos calcular o cubo, quem é o cubo? A vezes A ao quadrado. Então, você vai pegar a matriz A original e vai multiplicar por A ao quadrado, que você já acabou de calcular aí em cima. Então, quando você multiplica a matriz A por A ao quadrado, vai dar uma nova matriz, que é a matriz 2 menos 6 menos 6, 18, 26 menos 6, 12, 12 menos 4. Só você depois fazerem as contas. Se eu quisesse calcular a quarta, o que eu faria? Pegava a matriz A e multiplicava por este resultado aí, que é A ao cubo. Aí eu encontraria a quarta. Se eu quisesse a quinta, eu pegava A e multiplicaria pelo resultado de A quarta. E assim sucessivamente. Então, é uma questão de conta, né? Muito bem. Vamos definir agora o que é o traço de uma matriz. Mais uma vez, é uma matéria exclusiva para matrizes quadradas. Então, só posso falar de traço de matrizes quadradas. O que é o traço de uma matriz quadrada de ordem n? Não importa se é ordem 2, ordem 3, ordem 4, não importa. O que importa é que seja quadrada. Então, vamos definir aí. A definição de traço de uma matriz tem a ver com os elementos da matriz. Então, eu vou chamar a matriz A de elementos A e J, ok? E a gente vai definir o traço de A por TR minúsculo da matriz A. Se for a matriz B, TR de B. Se for a matriz F, TR de F. O que vem a ser? Vem a ser uma soma. Soma de quê? De elementos dessa matriz. Quais elementos? Olha aí o que está escrito. Soma de A e I, onde este I vai do 1 até o N. Então, quem é essa soma? Quando o I é 1, estou falando do A11. Quando o I é 2, estou falando do A22. Quando o I é 3, do A33. E até quando o I é N, do ANN. Então, o traço da matriz A é a soma desses elementos aí. A1, A22, A33, até ANN. Quem são eles? São os elementos que estão na diagonal principal da matriz. Né? São os elementos em que a linha e a coluna são iguais. Então, o que é, na verdade, o traço de uma matriz? É a soma dos elementos de sua diagonal principal. Exemplo, considere a matriz A como sendo 7 menos 2, 50, 1, 6, 2, 6, 5, menos 1. Quem é o traço dessa matriz? Ora, quem é a diagonal principal? Quem é o elemento que está na posição 1, 1? 7. Quem é o elemento que está na posição 2, 2? 6. Quem é o elemento que está na posição 3, 3? Terceira linha e terceira coluna? Menos 1. Então, o traço dessa matriz é o 7 mais o 6 mais o menos 1. E isso vai dar 12. Então, essa matriz tem traço 12. Okay? Deixei um exemplo só.
Como segundo exemplo, eu não escrevi aí, vou perguntar a vocês. Quem é o traço de uma matriz nula quadrada? Seja ela 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Ora, se é a matriz nula, quadrada nula, todos os elementos da diagonal principal serão iguais a zero. Então, quem é o traço da matriz? Zero. Quem é o traço da matriz identidade I2? Matriz identidade 2 por 2. Ora, a matriz identidade, na diagonal principal é tudo 1, e fora da diagonal principal é tudo 0. Como o traço só se interessa pela diagonal principal, eu vou somar 1 com 1. Então, vai dar 2. Se for a matriz identidade de ordem 3, então, eu vou somar a diagonal principal, vai dar 1 mais 1 mais 1, porque tem 3 linhas, então vou ter 3 1s. Quem é o traço da matriz I4? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Ou seja, eu posso dizer que o traço da matriz identidade de ordem n é n, porque você vai somar 1, 1, 1. Quantos 1s tem? N 1s. Então, isso vai dar n. Propriedades do traço de uma matriz. Sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem n. Vamos ver aí o que é a primeira propriedade. A primeira propriedade fala o seguinte: olha, o traço da soma de duas matrizes é o traço da primeira mais o traço da segunda. Lembre-se que você só pode somar se as matrizes tiverem a mesma ordem, né? Não dá para somar uma matriz 3 por 3 por uma 4 por 4. Então, são matrizes quadradas de mesma ordem. O traço da soma será a soma dos traços, ou seja, o traço da primeira mais o traço da segunda. Vamos ver isso através de um exemplo. Muito bem. Considere a matriz A, a matriz 1, 2, 3, 4, e a matriz B, 5, 1, menos 1, 7. Vamos, primeiramente, calcular A mais B. A soma é fácil, só é somar os termos que estão na mesma posição. Então, vamos lá. 1 mais 5 dá 6, 2 mais 1 dá 3, 3 com menos 1 dá 2, e 4 com mais 7 dá 11. Então, respondendo aqui, quem é o traço da matriz A? 1 mais 4, 5. Beleza? Quem é o traço da matriz B? 5 mais 7, e isso é igual a 12. E, por fim, quem é o traço da matriz A mais B? 6 com mais 11, e isso dá 17. Então, veja aí que o traço de A mais B, que deu 17, é exatamente igual ao traço de A, que é 5, mais o traço de B, que é 12. Então, isso é um exemplo aí dessa primeira propriedade. Serão 3 propriedades apenas. Propriedade de número 2. Quando você pegar uma matriz quadrada e multiplicar por um escalar alfa, pode ser qualquer número real, então, se você for calcular o traço dessa matriz, o resultado vai dar o alfa, o escalar, multiplicado pelo traço da matriz original. Então, o traço de um escalar vezes uma matriz deixa o escalar parado e calcula o traço da matriz e multiplica. Vamos ver um exemplo? Matriz A, 8, 2, 9, menos 4. Vou aqui calcular quem é 6 vezes a matriz A. Então, o nosso escalar aí é 6. Quem é 6 vezes A? Como é que multiplica um escalar por uma matriz? Pega o escalar e multiplica por todos os elementos da matriz. Então, vai dar 6 vezes 8, 48. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes menos 4, menos 24. Agora, vamos calcular os traços. Quem é o traço da matriz A? É 8 com menos 4, 4. Quem é o traço da matriz 6A? 48 com menos 24. E isso vai dar 24, né? 48 com menos 24 dá 24. Então, observe aí que o traço da matriz 6A, que dá 24, é 6 vezes o traço da matriz A, que é 4. Então, isso aí ilustra, né, que o traço
de um escalar vezes a matriz é o escalar vezes o traço da matriz. Exemplinho aí. Propriedade de número 3, vamos lá, fala o seguinte. Se eu tiver duas matrizes quadradas de mesma ordem, o traço da primeira vezes a segunda é igual ao traço da segunda vezes a primeira. Note que eu já sei que eu não tenho a propriedade comutativa de matrizes. A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Mas, embora possa dar diferente, porque há casos em que dá igual, lembre-se disso, né? Quando eu não tenho uma propriedade, não significa dizer que o troço não aconteça nunca, não é isso. Quando existe a propriedade, quer dizer que sempre funciona aquilo. Quando a propriedade não existe, quer dizer que para alguns casos pode ser que funcione, para alguns casos não. Então, o traço de A vezes B vai dar sempre igual ao traço de B vezes A, mesmo que A vezes B não dê igual a B vezes A. Vamos ver um exemplo? Matriz A, 1, 2, 3, 4. Matriz B, 5, 1, menos 1 e 1. Quem é a matriz A vezes B? Então, vamos mais uma vez fazer aí, que é rapidinho. Linha 1 com coluna 1. 1 vezes 5, 5, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Então, dá 3. Linha 1, coluna 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Dá 3. Linha 2, coluna 1. 3 vezes 5, 15. 4 vezes menos 1, menos 4. 15 menos 4, 11. E linha 2, coluna 2. 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 1, 4, e isso somando dá 7. Agora, vamos calcular B vezes A. Então, primeiro a B, depois a matriz A. Vamos fazer as contas. Linha 1, coluna 1, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 3, 3. 5 mais 3, 8. Linha 1, coluna 2. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 4, 4. 10 mais 4, 14. Linha 2, coluna 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. E 1 vezes 3, 3. Menos 1 com mais 3, 2. E agora a linha 2 com a coluna 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. E 1 vezes 4, 4. Menos 2 com mais 4, 2. Então, dá a matriz 8, 14, 2, 2. Veja aí que a matriz AB é completamente diferente, né? Não tem nada em comum com a matriz BA. Mas, se eu for calcular o traço da matriz AB, vai dar a soma dos elementos de sua diagonal principal, que vai dar, então, 3 mais 7, dá 10. Já no caso da matriz BA, vai dar 8 com mais 2, que também dá 10. Então, vejam que elas têm o mesmo traço. E, embora A vezes B e B vezes A não deram iguais. Okay? Então, essa propriedade do traço aí é interessante. Atenção! Cuidado! Muitas pessoas inventam uma propriedade que não existe, que é essa aí. Traço de A vezes B é igual ao traço de A vezes o traço de B. Essa propriedade não existe, o que quer dizer que pode ser que em alguns casos funcione, pode ser que não. Eu vou dar agora um exemplo que não funciona. Quando você dá um exemplo para dizer que determinada situação, determinada frase, ela não é verdadeira, a gente diz que você está dando um contra-exemplo. Então, um contra-exemplo é um exemplo para dizer que aquilo não é verdade. E quando a gente diz que algo não é verdade, não quer dizer que não funcione em algum momento. Eu estou chamando a atenção, isso pela terceira ou quarta vez hoje, hein?
Quando algo não é verdade, quando algo é falso, quando a frase é falsa, não quer dizer que ela nunca aconteça, quer dizer que ela não é uma verdade universal, não acontece para todos os casos. Basta que você encontre um caso em que ela não funcione, para ela não ser uma verdade universal, ela ser uma proposição falsa. Então a gente dá um contra-exemplo, um exemplo que diz que aquilo não funciona, embora existam exemplos que funcionem, hein? Então, contra-exemplo. Vamos pegar a matriz A, que eu acabei de trabalhar, e a matriz B, que eu também acabei de trabalhar, e nós também já encontramos a matriz AB, pouco instante, que foi 3, 3, 11, 7. Vamos lá. Quem é o traço da matriz A? 1 mais 4, 5. Quem é o traço da matriz B? 5 mais 1, 6. E quem é o traço da matriz AB? 3 com mais 7, 10. Então, aí, veja aí nesse exemplo, o traço de A vezes B, que é 10, não é o traço de A vezes o traço de B. O traço de A vezes o traço de B dá 30, né? Que é 5 vezes 6, 30. Então, não, isso não é uma propriedade, não usem, porque ela não é uma propriedade. Beleza? Chamei a atenção, está chamado. Muito bem. O que é uma matriz idempotente? Uma matriz, mais uma vez, um assunto só para matrizes quadradas. Então, hoje já vimos potência de matrizes, que é só para matrizes quadradas, que é mais traço de matriz, que é só para matrizes quadradas, e agora a definição de matriz idempotente. Uma matriz quadrada A é dita idempotente se, quando elevar A ao quadrado, o resultado da própria matriz. Então, a matriz quadrada, que ao quadrado dá ela mesma, ela é uma matriz idempotente. Agora, quero chamar a atenção para uma matriz idempotente. Ela tem umas coisas interessantes. Por quê? Vamos lá. Quem é A ao cubo? Por definição, A ao cubo é A vezes A ao quadrado, ok? Só que no caso da matriz idempotente, o A ao quadrado é o próprio A. Então, olha aí na segunda igualdade. A vezes A ao quadrado, na verdade, vai dar A vezes A, porque o A ao quadrado é o próprio A. Mas quem é A vezes A? É A ao quadrado, que volta a ser A, porque ela é idempotente. Então, caso ela seja idempotente, ela ao cubo também dá ela mesma. Quem é A quarta? Por definição, A quarta é A vezes A ao cubo. Só que acabamos de verificar que no caso da matriz idempotente, A ao cubo é o próprio A. Então, A vezes A ao cubo dá A vezes A, que é A ao quadrado, que é o próprio A. E aí eu vou continuando. Quem é A quinta? A quinta é A vezes A quarta. Como A quarta é o próprio A, vai dar A vezes A, que é A ao quadrado, que é A. E aí eu vou fazer para todas as potências naturais. Conclusão: A elevado a qualquer número natural é A, no caso de uma matriz idempotente. Ora, quando eu falo para tudo natural, estou começando do 1, hein? A elevado a 1, por definição, é ela mesma, né? Então, A elevado a 1 dá A ao quadrado dá A ao cubo dá A, todas dão A, no caso de uma matriz idempotente. E isso justifica o nome idempotente. Idem, igual, potente, potência, mesma potência. Não importa quem seja o expoente, a mesma potência como resultado. Ou seja, vai dar sempre a própria matriz original. Veja que se você pegar uma matriz nula e calcular o quadrado dela, uma matriz quadrada nula, quem é a matriz nula ao quadrado? Ela vezes ela mesma. Só que o que eu sei sobre a matriz nula? A matriz nula vezes qualquer matriz dá a matriz nula, né? Porque tudo é zero. Então, a matriz nula é uma matriz idempotente, as quadradas, né?
A 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 nula, são idempotentes. Além dessas, as identidades, I2, I3, I4, né? Uma matriz identidade que é sempre quadrada. Quando eu elevo ao quadrado, eu multiplico a identidade por ela mesma. Só que a identidade, qual é o papel da função identidade? Ela é o elemento neutro da multiplicação. A matriz identidade vezes uma outra matriz dá sempre a outra matriz, né? I vezes A é igual a A. Então, quem é I vezes I? Como I é a matriz identidade e ela é o elemento neutro, dá sempre a outra que ela está multiplicando. Só que a outra é a própria I. Então, o resultado disso é I. Né? Lembrando, por quê? Porque I vezes qualquer matriz dá a matriz. Como eu estou multiplicando I pelo próprio I, vai dar a matriz I, porque ela é o elemento neutro da multiplicação. Então, além das matrizes quadradas nulas, as matrizes identidades, todas elas são idempotentes. Tem outras? Sim. Então, vamos dar agora um exemplo de uma matriz que não é nem nula, nem identidade. Então, eu peguei aí um exemplo de uma matriz 3 por 3. 0, 2, 0, 0, 1, 0 e 0, 5, 0. Vamos aqui fazer o cálculo de A ao quadrado, que é A vezes ela mesma. Vamos lá, gente. Vamos pensar na aula anterior. Quando eu multiplico A por ela mesma, eu vejo que na segunda matriz, a primeira coluna é nula. Então, pela aula passada, o resultado do produto, a primeira coluna vai ser nula. E eu vejo que na segunda matriz, a terceira coluna é nula. Então, no produto, a terceira coluna vai dar nula. Então, eu só tenho que me preocupar com a coluna 2. Então, só tenho que me preocupar com os elementos da coluna 2. Como é que eu vou encontrá-los? Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela coluna 2. Vou pegar a segunda linha, vou multiplicar pela coluna 2. E vou pegar a terceira linha e vou multiplicar pela coluna 2. Aí eu vou encontrar os elementos da coluna 2. Então, começando. Linha 1, coluna 2. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 5, 0. Somando, 0 com mais 2 com mais 0 dá 2. Beleza. Agora, linha 2, coluna 2. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. E 0 vezes 5, 0. Somando, dá 1. E linha 3, coluna 2, vai dar 0 vezes 2, 0. 5 vezes 1, 5. E 0 vezes 5, 0. Somando, 5. Então, veja que A ao quadrado dá a própria matriz A. Então, ela é uma matriz idempotente. Se eu fosse calcular o cubo, a quarta, a quinta, a sexta, etc., daria sempre a matriz A. Beleza? Só isso de teoria por hoje? Só isso de teoria por hoje. Porque agora nós vamos enfrentar os exercícios da noite. São 3 exercícios. Exercício de número 1. Encontre B, que é uma matriz quadrada de ordem 2. Porque tá escrito, onde é que está escrito isso? Dizendo que B pertence ao conjunto M2, conjunto das matrizes 2 por 2. Okay? Então, encontre B, uma matriz quadrada de ordem 2, tal que B ao quadrado dá a matriz A, onde A é essa matriz aí, 1 menos 12, 0, 25. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, se eu não conheço B, eu vou escrever B de forma genérica, um certo A, B, C, D. Okay? E aí, o que eu vou fazer? Vou calcular B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? Vamos lá? B vezes B. Linha 1, coluna 1. A vezes A ao quadrado, mais B vezes C. Então, dá A ao quadrado mais BC. Linha 1, coluna 2. A vezes B, AB, mais B vezes D. Então, dá B mais BD. Linha 2, coluna 1. C vezes A, AC, ou CA, como você quiser,
mais D vezes C, ou CD, como você quiser. E, por fim, linha 2, coluna 2. Aí vai dar C vezes B mais D vezes D, ou seja, BC mais D ao quadrado. Muito bem, a questão fala que esse B ao quadrado aí vai dar igual a matriz A. Então, vamos igualar isso. Fato de B ao quadrado da matriz A, como eu calculei B ao quadrado, eu vou igualar a matriz A, que é 1 menos 12, 0, 25. Vamos igualar agora essas matrizes. Vou passar para o próximo slide, tá? Então, como é que iguala matrizes? Igualando elementos que estão na mesma posição. Então, A ao quadrado mais BC tem que dar 1. AB mais BD tem que dar menos 12. AC mais CD tem que dar 0. E BC mais D ao quadrado tem que dar 25. Por onde começar? Eu tenho que encontrar aí letrinhas. Se é possível, quantas eu vou encontrar, quantas respostas, se um número finito, nenhuma resposta, infinitas respostas. Vamos ver. Por onde eu começo? Não é um sistema linear, né? Por onde eu começo? Sugestão. É interessante a gente começar por lugares onde tem a igualdade a 0. Veja que das 4 aí, a terceira tem uma igualdade a 0. E, melhor ainda, eu posso colocar C em evidência. Então, esta terceira igualdade aí me diz que C vezes A mais D é igual a 0. Veja, o fato deste produto dar 0, produto de números reais a 0, quer dizer que o primeiro número é 0, ou seja, C é 0, ou o segundo número é 0. Eu quero chamar atenção para loucuras que algumas pessoas trazem, né, em sua história, que é tentar aplicar esse tipo de coisa para números diferentes de 0. Por exemplo, se um produto é igual a 1, tem gente que escreve, é porque o primeiro é igual a 1 ou o segundo é igual a 1. Errado, totalmente errado. O fato de um produto de dois números dar 1, ninguém pode, não necessariamente alguém vai ser 1. Você pode ter, por exemplo, 1/8 vezes 8. Aí dá 1. Ninguém é 1, né? 10 vezes 1/10. Sim? Então, não necessariamente alguém vai ser. Da mesma forma, se um produto for 2, não necessariamente alguém é 2 dos fatores. Mas num produto dando 0, pelo menos um dos fatores tem que ser 0. Isso só vale para o 0, hein? E já vimos que para matrizes não funciona isso. Não é uma propriedade para a matriz. Então, dessa terceira linha, eu tenho duas opções. C é 0 ou A mais D é 0. O que eu poderia fazer? Eu poderia dividir a minha questão em dois casos. Eu vou analisar o caso C igual a 0 e depois vou analisar o caso em que A mais D é 0. Só que a linha 2, onde tem que AB mais BD é igual a menos 12, tem uma coisa interessante. Se eu colocar o B em evidência, fica B vezes A mais D é igual a menos 12. Ora, A mais D, se você for 0, então eu vou ter que B vezes 0 é igual a menos 12. Isso é um absurdo, porque B vezes 0 dá 0, e 0 não é igual a menos 12. Ok? Então, A mais D, por causa desta segunda linha, segunda igualdade aí, não pode dar 0, porque senão vai fazer com que menos 12 fique igual a 0. É um absurdo isso. Então, quando eu volto para a linha de cima, se A mais D não pode dar 0, então C é quem tem que dar 0 na igualdade anterior. Eu tinha duas opções. Ficou proibido do A mais D dar 0. Então, eu já tenho que C tem que ser obrigatoriamente 0. Ora, se você pegar este C igual a 0 e substituir na primeira das 4 igualdades, vai ficar que A ao quadrado é 1. Sim? Se você substituir na quarta, vai ficar que D ao quadrado é 25. Então, olha, as coisas já estão aparecendo. Vamos passar para o próximo slide. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que B vezes A mais D é menos 12. E eu tenho que C é 0. Do C igual a 0, eu concluí que o A ao quadrado é 1.
e que D ao quadrado é 25. Então, vamos ver o que nós temos aí. A ao quadrado igual a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que A é 1 ou A é menos 1. D ao quadrado é igual a 25. O que quer dizer isso? Que D é igual a 5 ou D é igual a menos 5. Então, eu tenho duas opções para A, duas opções para D. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma combinação aí de valores de A e D. E aí, na primeira linha, quando eu fizer a combinação de A e D, eu vou ter uma soma do valor de A e D. E aí, através dessa soma de A e D, eu vou descobrir B. Porque quem vai ser B? Menos 12 dividido por A mais D. Então, vamos fazer aí as combinações que eu posso ter aí. Vamos lá, eu fiz aí com cores diferentes. Caso A seja 1 e o D seja 5. Se A é 1 e D é 5, quanto dá A mais D? A mais D vai dar 6. Então, eu vou ter que 6B é igual a menos 12. Logo, B é menos 2. Perfeito? Bom, próxima combinação. O A é 1 e o D pode ser menos 5. Então, quanto dá A mais D? Dá menos 4. Então, menos 4B é igual a menos 12. Quem é B? 3. Próxima combinação. A é menos 1 e D é 5. Quanto é A mais D? 4. Então, 4B é igual a menos 12. Quem é B? Menos 3. E última combinação. A é menos 1 e D é menos 5. Quanto é A mais D? Menos 6. Menos 6B é igual a menos 12. Então, B é 2. Portanto, eu já tenho aí as 4 respostas aí. As 4 opções para a matriz B. Matriz B, você pode ser uma das 4 matrizes. Vamos lá. Na primeira combinação, o A é 1, o B é menos 2, o D é 5 e o C, em todos os casos, é 0. Lembre-se disso. Na segunda combinação, A é 1, B é 3, C é 0 e D é menos 5. Na terceira, A é menos 1, B é menos 3, C é 0 e D é 5. E na quarta, A é menos 1, B é 2, C é 0 e D é menos 5. Então, quantas matrizes quadradas de ordem 2 que elevando ao quadrado dá aquela matriz A que foi dada na questão? 4 matrizes, e são essas 4 aí. Okay? Exercício de número 2. Sejam A matriz 1, 2, 0, 5 e B a matriz 4, 1, 1, menos 3. Calcule duas coisas. Calcule A mais B ao quadrado e calcule A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, vamos lá. A mais B é fácil, é só somar os elementos. 1 mais 4, 5. 2 com 1, 3. 0 com 1, 0. Desculpa, 0 com 1, 1. E 5 com menos 3, 2. E aí, eu vou pegar A mais B e vou elevar ao quadrado. Quem é A mais B ao quadrado? É A mais B vezes A mais B. Então, é a matriz 5, 3, 1, 2 vezes a matriz 5, 3, 1, 2. Quando você fizer essa multiplicação, 5, 3 com 5, 1, 25 e 3, 28. Linha 1, coluna 2, 5 vezes 3, 15, com mais 6, 21. Linha 2, coluna 1, 1 vezes 5, 5, e 2 vezes 1, 2, dá 7. E linha 2, coluna 2, 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 2, 4, 3 mais 4, 7. Então, A mais B ao quadrado dá a matriz 28, 21, 7, 7. Agora, calculando A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, temos que fazer 3 continhas. A primeira delas é quem é a matriz A ao quadrado. Então, vou multiplicar a matriz A pela própria matriz A. Isso, então, vocês podem fazer as contas depois. Vai dar a matriz 1, 12, 0, 25. Depois, vamos calcular a matriz A vezes a matriz B. Então, se eu pegar a linha 1 com a coluna 1,
1, 2 com 4, 1, vai dar 4 mais 2, 6. Linha 1, coluna 2, 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 com menos 6, menos 5. Linha 2, coluna 1. 0 vezes 4, 0. E 5 vezes 1, 5, dá 5. E linha 2, coluna 2, 0 vezes 1, 0. E 5 vezes menos 3, menos 15. Então, dá menos 15. E o b ao quadrado também vocês calculam depois. Pega a matriz B e multiplica por ela mesma. Aí vai encontrar a matriz 17, 1, 1, 10. Fazendo, então, a conta que a gente quer, que é a ao quadrado, com mais 2ab, com mais b ao quadrado. Então, vou somar essa matriz ao quadrado em cima. Veja que eu tenho que somar com 2ab. O que é 2ab? Eu vou pegar a matriz AB e multiplicar pelo escalar 2. Então, vai dar 12 menos 10, 10 e menos 30. E somar com a matriz b ao quadrado. Vamos fazer essa soma aí, termo a termo. Termo 1, 1, com mais 12, 13, com mais 17, 30. 12, termo 2. 12, com mais menos 10, dá 2, com mais 1, dá 3. Termo 2, 1. 0, com mais 10, com mais 1, dá 11. E, por fim, termo 2, 2. 25, com mais menos 30, dá menos 5, com mais 10, dá 5. Então, note aí que este resultado aí, 33, 11, 5, não é igual à matriz A mais B ao quadrado. Então, para números reais, funciona que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais 2ab, mais B ao quadrado. Na teoria de matrizes, essa afirmação é falsa. E, mais uma vez, quero te dizer, ser falsa quer dizer que não é verdade para todos os casos, mas pode ser que em alguns casos funcione. Isso aí é um contra-exemplo, um exemplo para dizer que ela nem sempre funciona. Ok? Quando é que ela funciona? Tem caso em que ela funciona, é exatamente o exercício seguinte, exercício de número 3. Sejam A e B matrizes quadradas que comutam. O que quer dizer isso? Aula anterior. A e B comutam quando A vezes B é igual a B vezes A. Então, se elas comutarem, vale a igualdade. A mais B ao quadrado vai dar exatamente igual a A ao quadrado mais 2ab mais B2. Vamos provar isso? Para provar isso, preciso conhecer as propriedades, que nós vimos nas aulas anteriores. Quem é A mais B ao quadrado? Matéria de hoje, potência de matrizes. A mais B ao quadrado, uma matriz ao quadrado, nada mais é do que ela vezes ela mesma. Então, vai ser A mais B vezes A mais B. O que eu vou fazer aí? Eu vou aplicar a propriedade distributiva de matrizes, ou seja, A vezes A mais A vezes B mais B vezes A mais B vezes B. Então, aplicando a propriedade distributiva, nós já vimos, é uma das propriedades lá da soma de matrizes. Temos isso aí. Veja aí no meio, vamos centralizar agora aí no meio. As duas parcelas do meio, uma é AB e a outra é BA. Eu vou focar agora nessa parcela BA. Se A e B comutam, A vezes B é igual a B vezes A. Então, eu vou trocar este BAI por AB, já que dá a mesma coisa. Temos, então, que essa igualdade aí vai dar exatamente A vezes A mais A vezes B mais A vezes B mais B vezes B. O que é isso? Vamos fazer as contas. A vezes A é A ao quadrado. AB com mais AB, 2AB. E B vezes B, B ao quadrado. Pronto. Então, está provado que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado quando as matrizes A e B comutam. Voltando para mim.
E é isso aí. Na aula de hoje, nós vimos vários assuntos pequenos, né, de teoria de matrizes. Vamos, na próxima aula, aula de terça-feira, começar operações elementares matrizes. Esse assunto não é visto no ensino médio, né? Então, vamos precisar prestar um pouco mais atenção, porque a partir de agora são coisas que vocês vão usar bastante daqui para frente. E é isso por hoje. Até mais. Até a próxima.